Oi, há mais ou menos um ano eu fiz o meu primeiro vídeo e postei falando sobre estar desempregada e adivinhem, eu estou desempregada novamente. Estou cumprindo os 30, né? Simplesmente cheguei um dia pra trabalhar, trabalhei até quase acabar meu turno e fui informada então que eu seria demitida e eu teria os 30 dias pra trabalhar. E tá sendo bem complicado trabalhar estes 30 dias, né? Sabendo que ao final deles eu não sei o que vai acontecer. Então, tô eu aqui de novo gravando um vídeo. Essa incógnita do que vai acontecer é muito estranha. Eu gosto de previsibilidade. Eu gosto de rotinas, apesar de não ser muito fácil me adaptar a elas. E eu tô um pouco desesperada, talvez, porque eu tenho uma casa para manter, eu tenho cachorros para criar e tenho uma vida, né? Então eu tô meio sem saber o que pensar ainda. Eu tô meio confusa. Minha cabeça tá borbulhando. E eu não sei de fato o que vai acontecer daqui pra frente. Eu tinha então conseguido esse emprego e a gente organizou a nossa vida já contando com esse salário, né? Então, eu morava numa casa bem simples, com um pátio menor. Eu e meu noivo, a gente decidiu alugar uma casa, aproveitando que já ia, como é que se fala? Terminar o contrato, então a gente alugou uma casa maior, que é essa casa que eu estou hoje, que ela é muito melhor, na verdade. Mas a gente precisa manter ela. E isso demanda, né? Demanda muito dinheiro. E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar hoje. Uma coisa que eu fico um pouco revoltada é de que a gente cai nesse mundo do nada, sem saber o porquê, nem como e nem pra quê. E não vem um manual de instrução, não nos dizem o que de fato é pra fazer, porque tudo é muito subjetivo. Para cada pessoa, a rotina, as coisas do dia a dia, os sonhos, enfim, tudo é muito diferente, porque assim como boa futura psicóloga e estudante de psicologia, aprendi muito que tudo depende. Então, tudo depende do que vai acontecer, tudo depende do que vai ser, tudo depende. E esse depende, ele é muito ruim, sabe? Pra mim, eu acho que é uma coisa muito bizarra. Eu queria ter certeza, eu queria que alguém chegasse e me dissesse: você precisa fazer isso, 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 isso. Ao mesmo tempo que, se alguém chega pra mim e diz: você deve fazer isso, eu vou questionar. E eu não vou querer fazer isso, porque alguém me falou que eu deveria fazer. Então, viver é muito complicado. Eu acho que tem muitas coisas, muitas dúvidas no entorno de viver, existir e querer e fazer. Enfim. E isso borbulha na minha cabeça de uma forma tão bizarra que demanda muito. Recentemente não, agora, né, vamos lá para os 6 meses para mais. Eu tive então um diagnóstico de autismo, sou uma pessoa autista, bipolar, ansiosa, e isso tudo contribui para que as coisas sejam tão difíceis. Mas eu não quero tomar esse posto de vitimização, de dizer que isso está sendo difícil por causa dos meus diagnósticos. Mas é impossível não falar deles e não atribuir a eles várias dificuldades que eu tenho na minha vida. Ano que vem faz 10 anos que eu iniciei a faculdade de psicologia e eu não concluí. Eu parei 2 vezes. Uma vez eu fiquei 4 anos afastada da faculdade, retomei em 2024 e parei ano passado novamente. A rotina acadêmica, ela demanda muito esforço, ela é muito cansativa, exaustiva, e não só no cansaço, ela machuca, ao ponto de que eu estava novamente entrando numa espécie de burnout,
por não conseguir sair de casa, não conseguir fazer o mínimo das tarefas, dos trabalhos, das provas. Embora eu goste, embora eu seja extremamente apaixonada pela área, eu gosto de estudar sobre. E isso é frustrante. O que tem de errado comigo? Por que eu não consigo? Não é só falta de força de vontade, porque a vontade eu tenho. E essas coisas ficam na minha cabeça e é muito cruel pensar nelas. Em ver as pessoas com quem eu cresci tendo uma vida muito boa, uma vida de mais certezas. No entanto, abre aqui um parênteses muito grande, que eu só sei que a vida dessas pessoas são assim por conta das redes sociais. E as redes sociais, a gente não mostra a realidade. A gente não mostra aquele momento de tristeza, aquele momento de dúvidas. A gente não mostra, né? Então, pode ser que essas pessoas estão vivendo as mesmas dúvidas que eu, de uma forma diferente. Elas podem estar tão preocupadas, talvez desesperadas com o futuro, assim como eu tô, por hoje não ter certeza e não ter uma profissão. No fim, eu tento me agarrar a poucas certezas que eu tenho. Eu tenho certeza de que a família que eu escolhi é a melhor família que eu poderia ter. Eu tenho certeza de que eu sei fazer algumas coisas, por exemplo, ter uma lojinha de artesanato e fazer as coisas. Mas ao mesmo tempo eu sei que eu poderia ser melhor. E aí fica mais difícil ainda, esse poderia ser melhor. E por que eu não sou? Sabe? Eu acho cruel quando as pessoas me dizem que é só eu tentar, que é só eu fazer. Mas não é. E por mais que eu tente, por mais que eu queira e por mais que eu insista, ainda não é o suficiente, sabe? É como correr um morro acima e depois que tu chega no topo, tu percebe que ainda tem muito mais, mas tu já tá cansada, tu tá exausta, tu tá ofegante e tu não sabe pra que lado ir. É como se chegasse lá e ainda tem um labirinto. Desabafos que eu precisava fazer, e amanhã eu vou levar isso pra terapia também.